Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora 19 horas mais 32 minutos. Hoje é quarta-feira, e nós estamos chegando para mais uma edição do nosso pré-culto, momento que antecede o culto da noite. Todos os dias nós temos o nosso pré-culto, é um momento, né? Momento mais informal, né? Porque o pastor que irá conduzir o culto da noite, ele passa aqui, a gente conversa um pouco com o pastor fala um pouco da obra do Senhor. Vamos conversar hoje com o nosso querido pastor que está conosco aqui, um pastor muito conhecido. Os irmãos já deram uma panorâmica aqui. Nosso querido pastor está conosco aqui. Daqui um pouquinho estará conduzindo o culto dessa noite. A gente vai conversar um pouquinho, mas antes, deixa a gente pedir aos irmãos que nos ajudem a anunciar o Evangelho eterno. A você que está aí nos acompanhando, a você que nos acompanha pela Rádio Manaim, pela TV Web Manaim, a você que nos acompanha pelo canal no YouTube, esse canal alternativo. Hoje estamos no canal da Rádio Manaim ICM. Mas como eu posso ajudar, meu irmão Elias Faé? É simples, você pega o link, copia o link e colhe lá no grupo de WhatsApp, aquela pessoa que você está orando por ela, colhe lá, fala: meu irmão, minha irmã, olha, tem uma bênção para o Senhor, para nossas vidas, tem um culto da Igreja Cristã Maranata. Se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Olha, você pode acompanhar os pré-cultos, os cultos diários todos os dias às 20 horas, horário de Brasília, seminários, mini seminários, aulas das crianças, intermediários e adolescentes, louvores que são postados, experiências de louvores, louvor da Igreja Fiel, louvor que fala da alma remida. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. E por falar em louvor, ele que está sempre, né, está envolvido com louvor também, nosso querido pastor que está aqui conosco hoje, nosso querido pastor Marcelo Ferreira. Pastor Marcelo, nós queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Elias, paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco. Alegria estar aqui para conversarmos um pouco sobre os assuntos atuais, importantes da obra. Daqui a pouco estarmos juntos no culto para glorificarmos ao Senhor. Amém. Daqui um pouquinho também o pastor falou sobre o culto, daqui um pouquinho também o pastor falará, né, o versículo, né, irá falar sobre qual será a mensagem, o título da mensagem desta noite. Mas antes vamos conversar um pouco, pastor. Vamos falar um pouco do trabalho de senhoras. Hoje quarta-feira, né? É o meiozinho da semana. Sempre quando eu falo aqui na rádio, hoje é quarta-feira, meio da semana já lembra o culto das irmãs. Vamos falar um pouco do culto das senhoras, o trabalho das senhoras. Eu vejo que o senhor está sempre com a irmã Sara também, né? Exato, a irmã Sara já é mais ligada ao trabalho de crianças. Uhum. Mas antes de falarmos do trabalho das crianças, quando nós falamos do trabalho das senhoras, eu sempre lembro, Elias, de uma visão que o senhor deu há muitos anos, né? Da mesa, a igreja como uma mesa, e que uma das 4 pernas da mesa era o trabalho de senhoras, né? Outra era o grupo de louvor, outra era o grupo de intercessão, outra era obreiros, diáconos, pastor, né? Os diáconos, os obreiros. Então a quarta-feira é um dia para nós de vitória. Sempre a quarta-feira é um dia que, com a oração das irmãs, a obra avança, porque é o trabalho da intercessão. Cada grupo da igreja tem uma característica, né? Por exemplo, os novos convertidos, eles trazem alegria para a igreja. Uma igreja sem novos convertidos, ela não é alegre. Você vê o novo convertido mudando de vida, descobrindo o evangelho, descobrindo os dons. Uhum. A gente sempre fala, né, que o novo convertido alegra a igreja. Os jovens é a força da igreja. O provérbio diz isso. E a glória do jovem é a sua força, a sua disposição em trabalhar. A igreja se alegra em ver os jovens atuando. Do ministério não precisa nem falar, né? O ensino, a doutrina. E das senhoras é a intercessão. A gente sempre tem nas senhoras várias mães, né, que oram, cuidam da gente. Então é um trabalho assim, é uma das 4 pernas da mesa, onde o Senhor põe a mesa, onde o Senhor põe o alimento, onde o Senhor põe o sustento da igreja. Então é um trabalho que todo pastor tem muita gratidão, né, ao trabalho das senhoras. Amém, louvado. E teremos o seminário, né? Dia 4. Dia 4. Você até abordou a irmã Sara, né? Que a gente está sempre juntos. Dia 4 agora, acho que muitos irmãos já estão sabendo, está a circular. Uhum. No dia 4 nós vamos ter o seminário das professoras, que é também um dos trabalhos mais importantes da igreja, que é o trabalho com crianças
e adolescentes. Hoje nós temos 4 classes. A primeiro de 0 a 3 e gestantes de 0 a 3, que são os bebês, que são as crianças de colo, que foram até profetizado pelo profeta Joel: convocai as crianças que mamam. Ou seja, lá vai ver em Números e Levítico, quando foi feita a contagem dos varões, já contou as crianças de colo. Ou seja, essas crianças, de colo, tem menos de 0 a 3, mas já estão contadas como eles fazem parte do exército do Senhor. Isso é extraordinário, né? E é importante o senhor falar isso, que a gente lembra de Faraó, né? E a gente lembra da palavra do pastor Gedeuti no Manaim. Muito porque bom. O Faraó, ele queria deixar os homens irem, mas eles queriam que ficasse quem? Muito bom, as crianças. As crianças, né? Porque a criança, ela é a igreja. Exatamente, e não muda muito, né, Elias, que o Faraó de hoje, que está reinando aí sobre esse Egito, que é o mundo espiritual, ele quer as crianças, ele quer essa geração. O ataque é nas crianças. É nas crianças. Ele fala: você pode ir embora, servir o Senhor, vocês podem oferecer holocausto no deserto, vocês podem até para a terra prometida, mas nós queremos as crianças, Faraó disse. Essa geração que está aí, e a igreja não pode abrir mão disso. Ela tem que lutar. Por isso o seminário. O seminário, dia 4, é para preparar as professoras da doutrina, nas aulas que vão ainda, né, os assuntos. Haverá uma reunião com os pastores todo o Brasil para tratar os assuntos, para que porque a professora, né, Elisa, veja bem, a professora não é aquela que dá aula domingo de manhã. Ser professora não é dar aula domingo de manhã, é muito mais do que isso. É sentar na semana com as crianças, é acompanhar a criança, não é sentar ali, é sentar ela no culto. Já é um papel fundamental, porque se ela vive o culto, é a centelha que espalha o fogo, né? Se não sei se todas as professoras sabem disso, né? Mas a postura de uma professora no culto faz muita diferença. É a maior mensagem dela no culto, é a postura dela. Ela está ali cantando, a criança percebe que ela está, lógico, observando as crianças, mas quando a criança, o adolescente, percebe que a professora está vivendo o culto, isso já reflete nas crianças. E nunca esquecer que a professora, ela é uma intercessora. Ela tem que ter o ideal que tenha, né? A irmã Sara, acho que é um exemplo disso. Ela tem que ter a lista da intercessão dela, com o nome dos alunos dela, para colocar os seus alunos diante do Senhor. Olha, uma professora que ela é intercessora, a aula é diferente, a classe é diferente, há uma operação do Senhor. Então, frisar isso com as irmãs. Há muitas professoras agora nos assistindo, que é uma quarta-feira. A professora não é só aquela que não é só dar aula domingo de manhã. É acompanhar, é amar, é ser intercessora, é estar ali junto, é interagir com o diácono responsável, quando perceber que uma criança, um adolescente não tá bem, não pode, né, Elias, um ponto importante, a professora não pode invadir a privacidade da família, dos pais, não pode ter uma abordagem exortativa, porque a professora não tem o ministério, não tem o cajado, mas ela conversa com o responsável. Há pais que procuram, então ela, com sabedoria, ela vai gerar olha, ele tá um pouco mais disperso, ele tá um pouco mais agressivo. Então é um trabalho em conjunto, igreja e pais. Quando há um trabalho em conjunto, pais e igreja, são as duas mãos agindo juntas. Aí o resultado geralmente é muito melhor. E é muito interessante, pastor, o que o senhor está falando, né? É porque, como o senhor disse, o mundo está aí ensinando todo tipo de coisa, né? É verdade. O mundo, ele é um professor. Ele é um professor para as crianças, né? É verdade. O mundo tem as suas escolas. É verdade. Né? Escolas disso, escola daquilo, escola para o crime, escola para outras coisas. E essa responsabilidade, claro que o trabalho é dos pais, principalmente os pais. Pai, mãe, o lar que é completo, principal. Agora, nós sabemos que tem muitas crianças, né, pastor, que é a avó que leva, o lar não é completo, né? Então, a importância da professora ali, naquela condução daquela criança, né? Porque ela tá na escola, ela vê uma coisa, ela tá na rua, ela vê uma coisa, mas quando ela chega na igreja, aquilo tudo é rebatido
pelo que a professora passa, pelo verdade. culto, pelo ensinamento. É Por isso o versículo ensina a criança o caminho que deve andar, verdade. pastor. É importante esse trabalho das professoras. Você citou alguns pontos importantíssimos aí. Primeiro é ir ao culto, né? É ir ao culto quando o salmo, que é um dos salmos mais queridos da igreja, que é o salmo em relação a amar a casa do Senhor, né? Que é o Salmo 34. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma anseia, é anela pelos teus átrios. É como aí fala assim: até o pardal encontrou casa para si, né? Para si e para sua prole. Para sua prole. Nos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Então, até o pardal encontrou casa para si e para sua prole. Nos teus altares. Então, nós temos que achar um lugar no altar do Senhor para nós, mas também para nossa prole, para os nossos meninos, os nossos filhos. Quase literalmente, espiritualmente, temos que construir um ninho no altar para que eles cresçam ali. Então essa abordagem que você fez é importante. É o dia inteiro na escola, às vezes na internet, muita informação, e ali no culto, naquele momento do culto, na comunhão, na palavra, isso quebra muita coisa. Então, não evitar que as crianças estejam ausentes do culto. Ao contrário, leve os filhos para os cultos. O culto é um momento de libertação. Você nunca sai de um culto como entrou. E não é questão de sentir. Eu não senti nada. Não é sentir. O culto não é emoção. O culto é espiritual. Há uma operação do Senhor. Você citou em relação aos pais, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? A professora não cria filhos. Quem cria filhos são pais. Elas instruem, né? Elas orientam, elas testemunham. Então isso realmente é algo muito... é muito importante. A igreja tem, você vê, um ponto, posso falar um ponto aqui interessante para nós pastores? Fique à vontade, pastor. Você já deve ter observado isso, Elias. A atenção, o carinho que o pastor Gedeuti dá às crianças. É uma coisa fantástica. É um exemplo, é um testemunho. E sim, se tem uma pessoa na obra ocupada, é o pastor Gedeuti, né? Demanda o tempo todo. Ele para a EBD para falar com as crianças, manda recado para as crianças mandam foto para ele. Que exemplo de um ministério tão ocupado, de um chamado tão intenso. Não, uma criança é criança. A criança tem um espaço. Eu acho que esse exemplo tem que falar com todos nós pastores. Assim como ele, que segue as pegadas do Senhor Jesus, né? Que Jesus ainda era muito mais ocupado, né? A multidão querendo falar com ele, parava tudo. E os discípulos não conseguiam compreender isso. Não, você não pode perder tempo com as crianças. Achava que era perder tempo. Ele parava tudo. Não, deixa vir a mim. Então, no ministério de Jesus, ele tinha tempo para as crianças. E isso serve muito para todos nós, né? O pastor deve, na medida do possível, dedicar um momento a saber como é que está o trabalho, como é que estão as professoras, como é que está na reunião, tentar sempre ajudar, dar suporte ao responsável, ao diácono, ao obreiro responsável. Não está tão distante, né? Porque a presença do pastor faz diferença. Porque é o cajado, né? A unção, né? É o ministério, né? E a gente aqui, nós estamos com o nosso querido pastor Marcelo Ferreira conosco aqui. Nós acabamos de falar sobre as crianças e nós queremos nos dirigir a você que está nos ouvindo. Às vezes você não tem ido à igreja, seu filho tem ido, você tem deixado seu filho à igreja? Eu não tenho ido, meu irmão Elias, a minha mãe vai, mas meu filho não vai. Sua mãe está indo, você não está indo? Fala, mamãe, leve meus filhos, não deixe de levar os seus filhos à igreja. Olha, o mundo aí fora, né, pastor, tá tão difícil para nós, às vezes, pais que temos as nossas crianças na igreja, os nossos jovens na igreja. Imagine para quem? Para aquela criança que está crescendo, vai ser um jovem e vai estar fora da presença do Senhor. Na presença do Senhor já está difícil, né, pastor Marcelo? Imagine longe da presença do Senhor. É importante, às vezes, a gente sabe que a gente está falando para várias pessoas nesse momento que estão nos assistindo. Então, abrir os olhos, olha, se você não está indo, vá. Mas se você vai dar conta de si, mas o Senhor entregou, porque a criança é um tesouro nosso. A criança, eu sempre conversei com meus filhos, vocês não nos pertencem. É verdade. Vocês são tesouros que o Senhor colocou nas nossas mãos e Ele os quer de volta.
Então, muito bom. Eu vou ser cobrado daquilo que eu ensinei para os meus filhos, né, pastor? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Nós, como os pais, nós temos que ter essa responsabilidade. Os filhos não são nossos, são heranças do Senhor, mas é uma herança que Ele quer de volta. Então a gente tem que cuidar, né, pastor? A palavra do Elias é uma palavra maravilhosa e séria. Seríssima. E como nós encontramos a palavra, o que Elias está falando? Porque veja, o que a palavra fala? Os filhos, Deus nos deu. Olha que interessante, Elias, dentro do que você está falando. Então, Jó, em relação aos 10 filhos, né? Que assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Então, os filhos foram dados. Os filhos são dados. O Senhor te deu seu filho é seu. Você vai criar como você quiser, você vai ensinar o que você quiser. Outro exemplo disso, Isaías. Eis aí os filhos que me deu o Senhor. Foi dado. Então, se eu te der uma filha, se eu te der um filho, você tem livre-arbítrio. O que você vai ensinar para ele? A decisão é sua. Agora, veja, o filho é nosso, mas a alma é do Senhor. Isso. Ezequiel, capítulo 14. A alma dos filhos, como a alma dos pais, são minhas, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o filho é seu, ele só te deu, está dado. Agora, a alma do seu filho é do Senhor. Então, nós estamos cuidando de algo que pertence a ele. Porque a palavra fala, o pó volte ao pó e a alma volte a Deus, que é dele. Então, olha que responsabilidade de educar os nossos filhos, de trabalhar no caráter deles, na personalidade deles e principalmente de cuidar bem da alma dos nossos filhos. Para que não aconteça um dia nossos filhos terem que falar como Davi fala no Salmo 142. Olha que expressão. Ele fala assim, ninguém cuidou da minha alma. Que coisa. Ninguém cuidou da minha alma. Olha, ninguém. Mas nossos filhos têm alguém. Porque o Senhor Jesus, Ele cuida da nossa alma. O Senhor Jesus, Ele cuida da alma dos nossos filhos. E cabe a nós, para um dia nós não ouvimos isso, olha, essa palavra de Davi, né? Não, o meu pai, meus pais, ninguém cuidou da minha alma, ninguém me ensinou o temor, ninguém me ensinou a palavra, ninguém me ensinou a igreja, não. O Senhor há de abençoar as crianças dessa obra. Tem uma igreja, tem pastores, tem pais que estão lutando e cuidando da alma deles. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas como passou rápido. Olha, graças a Deus. Estamos já na hora de falarmos sobre o texto da palavra desta noite, pastor. Olha, o tema de hoje, né, que o Senhor nos deu foi do momento mais esperado da igreja, quando nós vamos estar, o tema é quando vamos estar face a face com o Senhor Jesus. Paulo fala isso, né? A palavra fala isso. Hoje nós vemos como fosse por espelho, né? Hoje nós não o conhecemos como Ele nos conhece. Nós servimos, estamos na bênção. A palavra fala assim, bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós não vimos, nós nunca vimos o Senhor, né? Mas nós ouvimos o Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir. Nós vivemos pela fé. A fé, o que é a definição da fé? É você crer no que você não vê. O Pedro fala assim, aquele que nós não vemos, mas que nós amamos. Nós amamos um Deus que nós nunca vimos. Recuperação poderosa do Espírito Santo. Então é falar do texto ali de Naamã, a base vai ser esse texto, do encontro de Naamã com o profeta, mas no final, chegando a esse ponto, que é o grande consolo da igreja, que um dia esse Deus que nós amamos sem ver, que temos a bem-aventurança de crer sem ver, mas um dia nós vamos ver. Como João viu no Apocalipse. E se lançou aos pés dele, viu os olhos como chamas de fogo, e o rosto reluzia como o sol ao meio-dia. Aí ele falou assim, eu me joguei aos seus pés. Porque o que o João ia falar? Né, Elias? O que ele ia falar naquela hora? Eu acho que ele falou assim, e foi tão forte estar face a face com Jesus, foi tão forte que ele falou assim, eu me lancei aos seus pés como morto. Então, é como se ele tivesse assim, né? Algo tão forte que ele, difícil de descrever, né? É verdade. 2 Reis 5, 10, 14, 15. 2 Reis 5.
10. Você tá bem informado, hein? 14 e 15. Deve ser coisa do William. É que apareceu na tela, tá na Isso é tela coisa lá. do... Ah, é? Isso é coisa do William. Eu olhei que deve ter passado. Já tá na tela lá, você abre a sua Bíblia, já aguarde, porque faltando 8 minutos para o início do culto desta noite, e nós pedimos que o Senhor abençoe o culto desta noite, que pessoas possam ser alcançadas, libertas, curadas, mas especialmente salvas, porque, como o pastor disse, será um encontro face a face Amém. com o Senhor Jesus, o intermediador entre Deus e o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcelo Ferreira, nós agradecemos, passou muito rápido, pastor, agradecemos Graças a Deus. a presença do Senhor aqui conosco. Pastor Marcelo agora irá se dirigir para o estúdio 4 do satélite para a transmissão 20 horas, horário de Brasília. Mais uma vez nós pedimos que você compartilhe o link. Pastor, agradecemos mais uma vez. Elias, sempre uma alegria estar aqui contigo. E antes de me despedir dos irmãos, fica à se vontade, me permitir, os que ainda não acompanham, os que não seguem ainda, a conta do Instagram, do trabalho dos jovens, Evangelho Sem Fronteiras, tem vários quadros. Hoje tem o quadro das senhoras, que é a quarta, né? Toda terça tem um quadro das senhoras chamado Examinando as Escrituras, foi ontem. E hoje Elias teve um quadro que é o 10 vezes mais sábio, que foi o pastor Daniel Moreira, que soltou uma palavra muito boa para os jovens. Então, aqueles irmãos que não seguem ainda, e estamos agradecer aqui a atenção. Daqui a pouco estamos juntos no culto, glorificando ao Senhor e a todos a paz do Senhor. Evangelhos no Instagram, Evangelhos Sem Fronteiras _ICM. Evangelhos Sem Fronteiras _ICM. Pastor, um abraço. E a você nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.